Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo você finalmente vai descobrir o que é o JSON e entender por que ele é o melhor amigo do programador. A sigla JSON significa JavaScript Object Notation, e ele nada mais é do que um padrão de transferência de dados. Apesar de ter esse nome, o JSON não é mais usado somente com o JavaScript. De uns anos para cá ele ficou muito forte e virou praticamente um padrão de formato de saída, de APIs. O XML era bem famoso antes do JSON, mas de uns anos para cá, para transferência de dados, o XML perdeu muito espaço para o JSON. Eu recomendo que você acesse esse site depois para entrar em detalhes de como o JSON, quando ele foi criado, como ele funciona. O JSON é bem tranquilo de entender e de começar a usar. Eu vou te explicar aqui o básico e logo vou te mostrar na prática, para ficar mais fácil ainda de você entender. Então, como eu disse, o JSON é um padrão de representação e transferência de dados. Para representar um objeto, você vai abrir a chave, vai colocar uma string, 2 pontos e o valor. Depois você vai fechar a chave. E você pode colocar mais de um atributo. Então, se você colocar um segundo atributo, você vai colocar vírgula. E se você colocar vírgula depois do fechamento da chave, quer dizer que você está adicionando um novo objeto. Vamos lá para o código para você entender melhor. Então, eu tenho aqui esse editor online. Veja que eu tenho um objeto vazio aqui. Então, se eu colocar aqui, eu preciso colocar uma string, Então, eu posso colocar nome Maria. Veja que agora eu tenho um objeto que tem a propriedade Maria. Eu posso adicionar uma outra propriedade. Então eu posso vir aqui. Ele é muito parecido com o próprio JavaScript. Então eu posso vir aqui e colocar telefone. Vou colocar aqui um número qualquer. E veja que ele adicionou uma nova propriedade a esse objeto. Da mesma forma que eu adicionei outra propriedade, eu posso adicionar outro objeto depois desse. Então eu preciso colocar aqui, vírgula. E aqui eu posso colocar o nome de José. E um outro telefone qualquer aqui. Vou rodar aqui. E veja que ele me mostrou um erro. Esse erro é porque eu estou colocando aqui uma sequência de objetos. Nesse caso, eu deveria usar também para representar essa sequência de objetos. Então, eu deveria representar com um array também, que eu abro colchete aqui e fecho aqui. Agora eu vou executar e veja que eu tenho um array com 2 posições. Em cada posição tem um objeto diferente. Primeiro com a propriedade, o nome Maria, o telefone, e o segundo com o nome José, e o telefone, um outro número qualquer aqui. Então veja que eu usei o JSON para representar dados. E eu usei esse colchete aqui, eu posso te mostrar aqui, porque a representação do array é através de colchete. Então vamos criar mais um exemplo aqui para você entender. Então vamos supor aqui que eu adiciono a propriedade cores. As cores preferidas da Maria. Eu posso abrir aqui e colocar a representação do array. Então eu posso escrever aqui azul, fecha string aqui, e amarelo. Veja que eu tenho 2 arrays, e na primeira posição eu tenho a propriedade nome, telefone, e tenho a propriedade cores, que o valor dela é outro array, azul e amarelo. Então eu te mostrei aqui as principais representações, a representação de objeto e a representação de array. Só isso que eu te mostrei já é 80% do JSON, então é bem simples de entender, não tem nada demais. Como eu disse, o JSON virou um padrão muito usado no mercado, e as principais empresas, Google, Facebook, Instagram, Amazon, todas essas empresas usam esse padrão JSON para suas APIs. Eu tenho aqui um exemplo do Twitter, Então, eu tenho aqui a documentação da API e veja que eles usam também o JSON, que seria um ponto JSON, que quando eu acessar aqui vai me retornar um arquivo JSON. Então eu vou copiar e colar aqui. E veja que ele me retornou um JSON. No caso aqui ele não trouxe os dados porque ele está me mostrando a mensagem que eu não autentiquei. Se eu tivesse autenticado corretamente na API eu teria
conseguido trazer os dados aqui, mas é só um exemplo, só para você entender como ele está sendo muito usado no mercado. E essa forma de exibição de dados aqui não é a exibição padrão, a exibição padrão é essa aqui. Então ele não vem indentado, tá vendo? Para aparecer tudo bonitinho, indentado, eu uso uma extensão chamada JSON Formatter, que é essa aqui, tá vendo? Vou abrir aqui. É uma extensão do Chrome que tem essa única finalidade. Ela deixa a saída mais organizada e fácil de entender. Então veja aqui que eu posso, né? Se eu tivesse um JSON maior, eu poderia ocultar ou mostrar aqui cada nó, cada objeto desse. Da mesma forma que as empresas estão usando o JSON como formato de saída de suas APIs, vários e vários programadores implementaram esse padrão também nas suas linguagens preferidas. Então veja aqui que eu tenho uma série de linguagens aqui que tem bibliotecas que criam o formato JSON e conseguem ler também. Então veja aqui que tem o Delphi, CodeFusion, o PHP, Go. Então o que essas bibliotecas geralmente fazem é transformar os dados nativos da linguagem, né? Vamos supor um array de objetos. Ele pega esse array de objetos da linguagem e transforma em uma representação usando o JSON. E por outro lado, também essas bibliotecas conseguem ler um JSON e transformar no formato de dados nativo daquela linguagem de programação. Eu vou te mostrar o código aqui de uma pequena aplicação para você entender como isso funciona. No caso, eu vou usar o próprio JavaScript para ler o Firebase. Se você não conhece, ele é um banco de dados do Google. Só que ele não é um banco de dados relacional, ele é um banco de dados no SQL. Então ele não usa SQL para manipular, para consultar, fazer consultas no banco. Então você pode acessar aí console.firebase.google.com. Se você não tem uma conta, você pode usar a sua conta mesmo do Gmail lá para criar. E ele é bem tranquilo de usar. Vou criar um novo projeto aqui. Vou chamar aqui de teste JSON. O Firebase tem várias funcionalidades e ele é muito usado como back-end de aplicativos. Então você pode criar seu aplicativo para Android ou para iPhone e usar o Firebase como back-end. Então você tem a interface ali que você criou usando Java para Android, por exemplo. E quando você precisar gravar informação em um banco de dados, nas nuvens no caso, né, em um servidor remoto, você não vai precisar implementar toda a parte de servidor. Você pode usar o Firebase, que já tem vários recursos. E um dos recursos que a gente vai usar aqui agora é o database. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o Firebase, porque o meu objetivo aqui nesse vídeo é que você entenda como vai funcionar nessa transferência de dados entre o servidor e a minha aplicação. Então vamos criar aqui, vou chamar de agenda. Vou adicionar um item aqui, posição 0. Primeira propriedade eu vou chamar de nome completo. Vou colocar aqui Maria Silva. E a segunda propriedade eu vou chamar de telefone. Vou colocar um número qualquer aqui, 88. E vou adicionar um novo objeto. Vou colocar um aqui e adicionar as propriedades. Nome completo. Paulo Souza e telefone, vamos colocar aqui 45, número fictício aqui, adicionei. Beleza, agora eu consigo acessar esses dados aqui, então eu posso copiar isso aqui, vou colar aqui e adicionar .json. Vou aumentar aqui, ele me falou que eu tenho permissão, né? A permissão foi negada. Então vou mudar essa permissão aqui no Firebase. Vou acessar regras. E aqui eu vou tirar essas regras aqui, colocar true. E true também. Publicar. Ele me mostra a mensagem aqui, mas só me avisando que está tudo aberto agora. Então vamos voltar aqui e atualizar. Beleza, veja que eu tenho agora, né, um array de objetos. Eu tenho 2 objetos aqui, cada objeto desses tem as propriedades, os atributos aqui, né, nome completo Maria, telefone, nome completo Paulo Souza. Então a parte do servidor a gente já concluiu. Agora eu vou mostrar a parte do cliente, que seria que eu vou usar, né, a linguagem JavaScript. Eu já vou copiar esse endereço aqui, porque eu vou precisar dele lá no meu código. Ctrl C e Ctrl V aqui nessa variável que eu criei. Então, explicando rapidamente esse código JavaScript aqui.
eu criei aqui um objeto do tipo, né, HTTP request. Então, com esse objeto eu vou ser capaz de fazer requisições, né, para outro servidor. Então, eu criei a variável endpoint aqui, que é aquela minha URL onde estão os meus dados. Esse objeto request, né, ele tem o método open, que eu vou passar aqui o primeiro parâmetro, que é a get, porque eu só peguei a URL lá direto, né, então é do tipo get. E passo depois endpoint e depois true aqui. Não vou entrar em muitos detalhes dessa classe não. Meu objetivo aqui é consumir aquela API JSON lá que a gente criou. Então eu vou ter um callback aqui, né, request onload. Quando essa página carregar, eu vou criar uma variável chamada data, poderia ser qualquer outro nome aqui. E aqui eu vou usar a implementação do padrão JSON. Então eu consigo, através desse objeto JSON aqui, que já é nativo do JavaScript, ele tem o método parse, então eu vou conseguir ler o resultado dessa requisição. Então eu pego aqui essa requisição que eu chamei de request aqui, né, tá vendo? Que eu declarei aqui como request. E tem lá o método response text, que vai ser exatamente aquele conteúdo que eu te mostrei lá do JSON, lá com aqueles dois objetos. E concluindo aqui, eu vou dar um console log. Então eu vou mostrar lá no meu navegador Chrome, eu vou te mostrar daqui a pouco, o retorno desse JSON. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando o comando JSON parse aqui, para transformar aquele texto, aquela string lá, em objeto mesmo do JavaScript. E esse objeto aqui eu já consigo pegar ele a primeira posição, já que meu JSON é um array de 2 posições. Em cada posição a gente tem um objeto. E também já consigo pegar aqui a propriedade nome completo. Então já estou com o meu Chrome aqui, integrado no brackets. Veja que ele retornou Maria Silva, que é a minha primeira posição lá do JSON. Se eu mudar aqui para posição 1, salvar e dar um refresh, veja que ele pegou o Paulo Souza. Eu poderia mudar aqui de nome completo para pegar o telefone. Salvo de novo. E ele pegou o telefone, tá vendo? Então é assim que funciona essa transferência de dados usando, né, o JSON. Da mesma forma que eu tenho aqui uma pequena aplicação local aqui rodando no meu servidor local, eu poderia estar criando um aplicativo Android ou para iPhone que faria esse mesmo tipo de requisição e leria os dados em outro servidor. E no meu caso aqui eu estou usando JavaScript, mas pode ser qualquer outra linguagem, aquelas linguagens lá que eu te mostrei. A maioria das linguagens hoje em dia tem alguma biblioteca para manipular o JSON. Bem, era isso aí que eu tinha para te mostrar, para te explicar, né, o JSON como funciona. Espero que tenha ficado claro e espero que você aproveite esse conhecimento aí para colocar em prática e criar APIs e consumir esses dados aí. E um recado rápido, se você ainda não sabe programar, não conhece os fundamentos, lógica, banco de dados, essa parte toda, que são os fundamentos da programação, quero te avisar que a gente está com as matrículas abertas para o curso Play Code Express. É um curso 100% online, com videoaulas que seguem essa mesma didática que você vê aqui no YouTube. E tem muito vídeo lá que vai te ensinar o passo a passo, o beabá da programação. Se você tem interesse em conhecer melhor o curso, acesse o link aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Bem, é isso aí. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, comentar e compartilhar. Grande abraço, até mais e tchau!